Com sintomas típicos de gravidez, ela faz exames e recebe resultados inconclusivos. Um ultrassom revela uma massa estranha em movimento. A equipe médica realiza uma cirurgia de emergência e encontra uma formação biológica que não deveria existir. Uma estrutura inflamada, com sinais de atividade parasitária. A origem? Uma picada infectada que evoluiu silenciosamente, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de um organismo desconhecido. De onde você está acompanhando esta história? Compartilhe nos comentários sua cidade e seu nome. Pois é sempre bom saber até onde nossas histórias estão chegando. E não se esqueça, ao deixar seu like e se inscrever no canal, você garante acesso antecipado aos próximos vídeos e histórias que estão por vir. O crepúsculo envolvia a pequena cidade de Serenity Creek com um manto de tranquilidade, um nome que, para Clara, há muito tempo representava um anseio por paz. Ela observava o sol tingir o céu de laranja e roxo através da janela de seu modesto apartamento, o coração pulsando com uma mistura de esperança e apreensão. A promessa de uma nova vida, sussurrada em seu íntimo há poucas semanas, trazia consigo um brilho nos olhos que nem mesmo os dias cinzentos da monotonia conseguiram apagar. Era um sentimento novo, um despertar para um futuro que antes parecia distante e incerto. Sentia-se diferente, uma sutil alteração na rotina de seu corpo, um prenúncio de mudanças profundas. Os primeiros sinais, delicados como o toque de uma pena, haviam sido interpretados com a reverência que a maternidade inspira, um mistério a ser desvendado com ternura e expectativa. No entanto, essa esperança, outrora um farol seguro, começou a ser obscurecida por uma névoa de incertezas. Os exames médicos iniciais, realizados com a cautela que o momento exigia, trouxeram resultados que, em vez de clareza, semearam dúvidas. Havia uma ambiguidade nos números, um silêncio perturbador nos relatórios que não se alinhava com a clareza que ela buscava. A ansiedade, antes um murmúrio discreto, ganhou contornos mais nítidos, transformando-se numa presença constante, um nó na garganta que se apertava a cada nova consulta. Aquele brilho nos olhos, que antes refletia a aurora de uma nova vida, agora era tingido por uma sombra de preocupação, um reflexo do desconhecido que se instalava em seu mundo. O dia do ultrassom chegou, carregado de uma expectativa quase insuportável. Clara deitou-se na maca, a pele fria do gel contrastando com o calor que emanava de seu corpo. A tela à sua frente, inicialmente um borrão de tons de cinza, começou a ganhar forma, revelando o que deveria ser a imagem mais reconfortante do mundo. Mas o que surgiu não era o contorno familiar de um embrião em desenvolvimento. Em vez disso, uma forma estranha, uma massa compacta e desordenada, capturou a atenção da equipe médica, que trocava olhares de espanto e confusão. A imagem, que deveria ser um testemunho da vida florescendo, apresentava uma anomalia aterradora, uma distorção que desafiava qualquer explicação imediata. O choque inicial deu lugar a uma investigação febril. Os especialistas, acostumados a cenários complexos, debruçavam-se sobre os dados com uma intensidade renovada. A massa, que crescia em seu interior, revelou-se uma formação extraordinariamente complexa, inflamatória e com características alarmantes de parasitismo. A origem, segundo as primeiras inferências, era tão banal quanto assustadora. Uma simples picada, um evento insignificante que se tornará o portal para um pesadelo biológico de proporções inimagináveis. Uma porta aberta para o desconhecido, onde as leis da natureza pareciam ter sido subvertidas. A partir daquele momento, a vida de Clara transformou-se em uma batalha pela sobrevivência. Não era mais a gestação de uma vida, mas a luta contra algo que desafiava a própria essência da vida. O suspense se instalou, palpável e sufocante, à medida que a ciência tentava decifrar o enigma biológico que se manifestava em seu corpo. Cada exame, cada análise, aprofundava o mistério e aumentava a sensação de vulnerabilidade. A jovem, que buscava a promessa de uma nova vida, encontrava-se agora imersa em uma batalha inesperada, testando os limites de sua resiliência e coragem diante de um adversário que residia em seu próprio ser, um parasita que prometia consumir tudo em seu caminho. Era o início de uma jornada onde o corpo se tornava um campo de batalha, e a mente, um refúgio cada vez mais frágil.
O peso da realidade pousou sobre Clara com a força de um golpe físico, cada batida de seu coração ecoando a gravidade da situação. A promessa de uma nova vida, antes um sonho acalentado, desmoronara em um abismo de incertezas biológicas. Os resultados ambíguos dos exames iniciais, que ela tentará em vão ignorar, agora se cristalizavam em uma imagem aterradora na tela do ultrassom. Aquela massa viva, pulsando em seu interior, não era um sinal de crescimento, mas de uma invasão insidiosa, uma anomalia que desafiava a compreensão e a própria natureza. A equipe médica, em meio a um silêncio carregado de perplexidade, identificou uma formação complexa e inflamatória, um parasita em estágio inicial, originado, de forma irônica e cruel, por uma simples picada de inseto, um portal involuntário para o desconhecido e o aterrorizante. A descoberta acendeu um alerta vermelho, transformando o ambiente clínico em um palco de urgência e investigação científica. A formação, ainda sem nome preciso, apresentava uma arquitetura biológica desconcertante, exibindo características de um organismo que se adaptava e prosperava em um ambiente hostil, o corpo humano. A simplicidade do gatilho, uma picada comum, contrastava violentamente com a complexidade e o perigo inerente ao que se manifestava dentro de Clara. Era o prenúncio de uma luta que ia além da medicina convencional, adentrando os limites da biologia e da resistência humana. Clara sentiu o tremor do medo percorrer seu corpo, a fragilidade de sua existência exposta de forma brutal. A esperança que a impulsionara nos primeiros dias deu lugar a uma ansiedade penetrante, um temor visceral de que seu próprio corpo se tornará um campo de batalha contra um invasor desconhecido. A equipe médica, embora profissional e focada, não conseguia ocultar a gravidade da situação, seus olhares trocados, os murmúrios técnicos, tudo transmitia a magnitude do desafio. O que parecia ser o início de uma nova fase de sua vida, repleta de ternura e expectativa, rapidamente se metamorfoseou em um pesadelo biológico, uma corrida contra o tempo para entender e combater um inimigo que se fortalecia em seu interior. Essa anomalia, essa massa inflamatória com traços parasitários, exigia uma resposta imediata e uma compreensão profunda. As primeiras hipóteses giravam em torno de reações inflamatórias extremas e infecções raras, mas a evolução rápida e as características intrínsecas da formação apontavam para algo mais sinistro. A picada, um evento tão trivial, havia se revelado o ponto de entrada para um organismo capaz de subjugar as defesas naturais do corpo, iniciando uma guerra silenciosa. Clara, deitada naquela maca, sentia-se como um navio à deriva em um oceano tempestuoso, sem controle sobre as forças que a assolavam. A luta pela sobrevivência, que se anunciava, prometia ser árdua e imprevisível. A ciência se deparava com um caso que desafiava os manuais, um enigma biológico que exigia não apenas conhecimento, mas também coragem para explorar o desconhecido. A jovem, no centro dessa tempestade biológica, precisaria encontrar uma força interior que talvez nem soubesse possuir, uma resiliência que a permitiria enfrentar o que quer que fosse que se manifestava em seu ser. Era o início de uma jornada inesperada, onde cada dia traria novos desafios e a necessidade de uma coragem inabalável para confrontar um pesadelo que se originara de um simples toque, um portal para o terror biológico. A notícia caiu sobre Clara como um raio em céu claro, desfazendo a frágil arquitetura de esperança que ela havia construído. A promessa de uma nova vida, que antes a enchia de um otimismo sereno, agora se revelava um pesadelo biológico de proporções avassaladoras. Os primeiros sinais, interpretados com a ternura que a gravidez inspira, haviam sido apenas o prenúncio de algo muito mais sinistro. Os exames médicos, com seus resultados ambíguos, eram apenas o prelúdio para o choque que viria com o ultrassom. A imagem na tela, que deveria ser um espelho da vida florescendo, apresentava uma anomalia aterradora. Uma massa viva, pulsando em seu interior, uma distorção que silenciou o ambiente clínico. A equipe médica, em um misto de espanto e perplexidade, debruçou-se sobre os detalhes. A formação revelou-se complexa, inflamatória e com um padrão alarmante de parasitismo. A origem, desvendada com a precisão implacável da ciência, remetia a um evento banal, quase insignificante. Uma simples picada, que se tornará o portal, o ponto de entrada para o desconhecido. Uma porta aberta para um pesadelo biológico,
onde um organismo desconhecido havia encontrado um nicho para se desenvolver, desafiando as defesas naturais do corpo e a própria compreensão da medicina. Clara sentiu o mundo girar. Aquele que deveria ser o momento mais sagrado de sua vida, o prenúncio da maternidade, transformará-se em uma batalha pela sobrevivência. A massa em seu interior não era um feto, mas um parasita, um invasor que se alimentava de sua vitalidade. A equipe médica, embora treinada para lidar com o inesperado, demonstrava uma gravidade contida, um reconhecimento silencioso de que estavam diante de algo raramente visto, uma condição médica que desafiava os limites do conhecimento. A gravidade da situação se intensificava a cada instante. A formação inflamatória, com suas características parasitárias, exigia uma abordagem radical. Não se tratava apenas de uma doença, mas de uma invasão, um ciclo de vida alienígena que se desenrolava em seu próprio corpo. A picada, outrora um incômodo passageiro, agora se configurava como o evento catalisador de um pesadelo biológico. O suspense pairava no ar, denso e opressivo. Cada novo resultado de exame, cada discussão técnica entre os especialistas, apenas aumentava a sensação de vulnerabilidade de Clara. Ela era o epicentro de uma tempestade biológica, uma força desconhecida que ameaçava consumir sua própria existência. A batalha pela vida, inesperada e aterradora, havia começado, e o campo de batalha era seu próprio corpo. Era uma luta contra o tempo, contra a própria natureza, contra um inimigo que se escondia nas profundezas de seu ser, nutrindo-se de sua força vital. A jornada de Clara iniciou-se, não com a doce antecipação da maternidade, mas com o frio reconhecimento de uma invasão biológica. A promessa de uma nova vida, outrora um farol de esperança, transformou-se em um pesadelo de proporções alarmantes. Os primeiros sinais, que ela interpretara com a ternura de quem aguarda um filho, foram rapidamente eclipsados por resultados médicos ambíguos, um véu de incerteza que prenunciava algo muito mais sombrio. O ultrassom, momento aguardado com expectativa, revelou uma anomalia aterradora. Uma massa viva, pulsando em seu interior, uma distorção que silenciou a sala e chocou a equipe médica. A formação era complexa, inflamatória, exibindo traços de parasitismo que desafiavam a compreensão. A origem, descoberta com um misto de horror e fascínio, residia em um evento banal, quase insignificante: uma simples picada. Aquela picada, um portal involuntário, havia aberto caminho para o desconhecido, permitindo que um organismo alienígena se instalasse e prosperasse em seu corpo. O que parecia ser o início de uma nova fase de sua vida se transformou em uma luta pela sobrevivência contra algo que desafiava a própria natureza, uma condição médica rara que a lançava em uma batalha inesperada pela vida. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. Aquele que deveria ser o santuário de uma nova vida tornará-se um campo de batalha. A massa em seu interior não era um embrião, mas um invasor, um parasita que se nutria de sua essência. A equipe médica, em meio a um turbilhão de dados e hipóteses, compartilhava olhares de apreensão. A complexidade inflamatória da formação, combinada com seus traços parasitários, indicava um desafio biológico sem precedentes. A simplicidade da picada, como ponto de entrada, era uma ironia cruel, um lembrete da fragilidade humana diante das forças da natureza. O suspense se instalou como uma segunda pele. Cada análise, cada novo dado, apenas aprofundava o mistério e a gravidade da situação. Clara era o foco de uma tempestade biológica, o palco de uma guerra silenciosa que ocorria em seu próprio corpo. A batalha pela vida, inesperada e aterradora, exigiria dela uma força e uma resiliência que ela ainda não sabia possuir. A sua jornada, longe de ser um caminho de flores, tornará-se uma travessia árdua por um território desconhecido, onde a própria vida estava em jogo, ameaçada por um parasita que se originara de um simples toque, um portal para o terror. O ar rarefeito das montanhas dos Andes, em uma comunidade remota e isolada, carregava consigo o cheiro pungente de terra molhada e o eco distante de práticas ancestrais. Ana, uma jovem botânica com um olhar que capturava a essência da natureza, sentia-se em casa ali, entre os picos imponentes e a vegetação exuberante que desafiava a altitude. Seu trabalho de campo, dedicado a catalogar espécies de plantas medicinais em risco de extinção,
era mais do que uma profissão. Era uma vocação, uma conexão profunda com o planeta. A vida ali, embora simples, era rica em significado, marcada pela resiliência de um povo que vivia em harmonia com a terra, um ritmo ditado pelo sol e pelas estações. O mundo comum de Ana era este, um laboratório a céu aberto, onde a ciência e a tradição se entrelaçavam, e onde ela buscava desvendar os segredos da cura contidos nas folhas e raízes. No entanto, a tranquilidade aparente daquele refúgio natural escondia uma fragilidade intrínseca. Uma misteriosa doença, que afligia a comunidade local com sintomas debilitantes e uma rápida progressão, começava a se espalhar como um sussurro perigoso. Os anciãos falavam de um desequilíbrio na natureza, um castigo pelos tempos modernos, enquanto os poucos médicos da região lutavam para identificar a causa, um patógeno desconhecido que resistia a todos os tratamentos convencionais. O chamado para Ana veio não de um evento cataclísmico, mas do sofrimento silencioso dos rostos que ela via todos os dias, da febre que consumia a força dos jovens e da tosse que roubava o ar dos mais velhos. Era um chamado à ação, um chamado para usar seu conhecimento em busca de uma solução onde a medicina moderna falhava. A vulnerabilidade daquela vida simples, tão conectada à terra, era agora exposta de forma cruel, e Ana sentia em seu âmago que sua expertise poderia ser a única esperança. O desafio era imenso, as apostas, a própria vida da comunidade, e a descoberta de uma nova planta, que os anciãos chamavam de lágrima da montanha, parecia ser a única pista, um fio tênue que a impelia para o desconhecido. A expedição de Ana em busca da lágrima da montanha revelou-se uma árdua jornada através de terrenos traiçoeiros e condições climáticas imprevisíveis. Cada passo em direção às altitudes mais elevadas era uma luta contra o ar rarefeito e a fadiga crescente, testando seus limites físicos e mentais. As plantas que ela encontrava, embora fascinantes, não apresentavam as propriedades curativas esperadas, e a cada dia que passava, a esperança começava a ceder espaço à dúvida. A doença na comunidade piorava, e a pressão para encontrar uma solução tornava-se insuportável. Ela se viu dividida entre o rigor científico que a guiava e a fé cega que os anciãos depositavam nas lendas de suas plantas sagradas. O isolamento, antes um refúgio, agora se tornava um fardo. A ausência de comunicação com o mundo exterior intensificava sua solidão e a fazia questionar sua própria capacidade. A fragilidade de sua missão era palpável. Um erro de cálculo, uma planta confundida, e as consequências seriam devastadoras. Ela enfrentou a tentação de desistir, de retornar à segurança de sua vida anterior, mas a imagem dos rostos doentes na comunidade a impedia. Sua resiliência era testada ao limite, forçando-a a confrontar não apenas os desafios externos, mas também suas próprias inseguranças e o medo do fracasso. Foi nesse momento de desespero que ela encontrou Mateu, um velho curandeiro da tribo, cujos olhos pareciam guardar a sabedoria de gerações. Mateu não ofereceu respostas fáceis, mas compartilhou histórias sobre a lágrima da montanha, não como uma planta mágica, mas como um símbolo de perseverança e conexão. Ele a guiou em práticas de meditação e conexão com a terra, ensinando-a a ouvir a natureza, a sentir sua energia e seus ritmos. Ele a ajudou a entender que a cura não residia apenas nas propriedades químicas das plantas, mas na sinergia entre a natureza, o corpo e o espírito. A mentoria de Mateu não lhe deu um antídoto, mas uma nova perspectiva, uma fé renovada em sua capacidade de encontrar o que buscava, mesmo que o caminho fosse mais sutil e profundo do que ela imaginava. A orientação de Mateu, combinada com sua própria determinação implacável, levou Ana a um planalto escondido, um santuário natural intocado pela mão humana. Ali, em meio a uma névoa etérea que parecia emanar da própria terra, ela encontrou. A lágrima da montanha não era apenas uma planta, mas um ecossistema delicado, uma simbiose rara entre uma flor de pétalas translúcidas e um fungo luminescente que cobria suas raízes. A planta emitia uma suave bioluminescência, um brilho etéreo que parecia pulsar com vida própria. Ao tocá-la, Ana sentiu uma energia vibrante percorrer seu corpo, uma sensação de vitalidade que ela nunca havia experimentado. A análise preliminar, realizada ali mesmo, revelou compostos bioativos de uma complexidade sem precedentes. Era uma sinergia, não de um único elemento,
mas de uma combinação intrincada de substâncias produzidas pela flor e pelo fungo, trabalhando em conjunto para criar um efeito terapêutico potente. A planta parecia possuir a capacidade de modular a resposta imunológica, neutralizando o patógeno desconhecido que assolava a comunidade. A descoberta foi um ponto de virada irreversível. Ela havia cruzado o limiar, deixando para trás a incerteza e a dúvida para entrar em um território de esperança concreta, mas também de responsabilidade monumental. O peso da descoberta era imenso. Ela não era apenas uma botânica, era agora a portadora de uma cura potencial, a guardiã de um segredo da natureza que poderia salvar uma comunidade inteira. A planta era frágil, sua existência dependente daquele ecossistema específico. A extração e o processamento exigiriam um cuidado extremo, uma compreensão profunda de seu delicado equilíbrio. O retorno à comunidade não seria mais uma busca, mas uma missão, uma corrida contra o tempo para replicar e aplicar a cura antes que fosse tarde demais. A fragilidade da planta, a complexidade de sua cura, tudo a impelia para um futuro onde o risco era imenso, mas a recompensa, a vida, era incalculável. Com as amostras preciosas da lágrima da montanha em mãos, Ana iniciou o delicado processo de extração e cultivo. Trabalhando em um laboratório improvisado, ela se deparou com dilemas morais e desafios técnicos que testavam seus princípios. A fragilidade da planta exigia um método de cultivo que pudesse replicar as condições extremas do Planalto, um processo lento e incerto. Os anciãos da comunidade, impacientes com a demora, pressionavam por uma solução imediata, temendo que a doença consumisse os últimos resquícios de sua força vital. Ana enfrentou a tentação de acelerar o processo, de usar métodos mais agressivos que poderiam comprometer a integridade dos compostos curativos. Ela se viu dividida entre a urgência da necessidade e a ética de sua profissão, entre a vida de seus pacientes e a preservação da planta rara. A doença, por sua vez, parecia evoluir em resposta às tentativas de tratamento, tornando-se mais resistente e agressiva. A fragilidade da esperança que ela representava era palpável. Um dos anciãos, desesperado pela perda de seu neto, tentou roubar as amostras, acreditando que a planta deveria ser usada em rituais sagrados e não em experimentos científicos. Ana o confrontou, não com raiva, mas com compaixão, explicando a importância de preservar a essência da planta e de garantir que a cura fosse acessível a todos. Ela teve que demonstrar não apenas sua expertise, mas também sua profunda compreensão dos valores da comunidade, de sua fé e de sua conexão com a natureza. A prova era dupla: combater a doença externa e navegar pelas complexas interações humanas, onde a esperança e o desespero muitas vezes se confundiam. O clímax da jornada de Ana se aproximava com a urgência de um relógio implacável. A doença havia atingido seu pico na comunidade, e os recursos de Ana estavam no limite. A planta, cultivada com extremo cuidado, começava a mostrar sinais de enfraquecimento fora de seu habitat natural, um lembrete constante da fragilidade de sua solução. A tensão era quase insuportável. O plano de Ana era administrar um extrato concentrado da lágrima da montanha a um grupo de pacientes em estado crítico, um ato de fé baseado em suas descobertas, mas ainda assim um risco calculado. O momento da aplicação foi carregado de uma solenidade quase religiosa. Os olhos da comunidade estavam fixos em Ana, buscando nela a salvação. Ela administrou o extrato com mãos firmes, apesar do tremor interno, cada gota uma prece silenciosa. As horas que se seguiram foram de uma agonia suspensa. Os pacientes, inicialmente em estado febril e debilitado, começaram a apresentar uma mudança sutil, mas perceptível. A respiração se tornou mais fácil, a febre diminuiu, e um fio de consciência retornou aos seus olhos. A massa inflamatória, que havia sido o foco da doença, começou a regredir, neutralizada pela sinergia única dos compostos da planta. A recompensa não era apenas a cura física, mas a restauração da esperança e da dignidade da comunidade. O extrato da lágrima da montanha funcionou, não como um milagre instantâneo, mas como um catalisador para a própria capacidade de cura do corpo, fortalecido pela sinergia natural. Ana, exausta, mas triunfante, observou a transformação se espalhar. A planta, embora frágil,
havia cumprido sua promessa. A revelação era clara. A verdadeira cura residia na compreensão profunda da natureza e na colaboração entre a ciência e a sabedoria ancestral. A comunidade, que havia estado à beira do abismo, agora vislumbrava um futuro de recuperação, um testemunho da resiliência da vida e da força encontrada na união. A cura da comunidade foi um bálsamo para as feridas, mas as cicatrizes da batalha permaneceram. A doença, embora contida, deixou um rastro de fragilidade e perda. Ana, ao lado dos anciãos, trabalhou incansavelmente para garantir que o conhecimento sobre a lágrima da montanha fosse preservado e transmitido com responsabilidade. A planta, com sua delicada simbiose, exigia um cuidado contínuo, um cultivo que replicasse as condições de seu habitat original, um desafio logístico e ambiental considerável. A fragilidade de sua existência fora de seu ambiente natural era um lembrete constante da importância de proteger os ecossistemas que abrigam tais maravilhas. O retorno de Ana ao mundo exterior não foi um simples regresso, mas um desdobramento de sua missão. Ela carregava consigo não apenas o extrato da planta, mas também uma nova compreensão da medicina, uma perspectiva que integrava a ciência com a sabedoria ancestral. A estrada de volta foi marcada pela necessidade de educar, de compartilhar seu conhecimento com a comunidade científica, de provar a validade de suas descobertas em um mundo cético. Ela enfrentou a burocracia, a desconfiança e o interesse comercial que ameaçavam desvirtuar a essência da cura. A sabedoria adquirida nas montanhas a transformou. Ana aprendeu que a verdadeira cura não era apenas a erradicação de uma doença, mas a restauração do equilíbrio, tanto no corpo quanto na relação do ser humano com a natureza. As cicatrizes daquela experiência eram profundas, mas também eram um testemunho de sua força e de sua capacidade de adaptação. Ela sabia que a luta pela preservação da lágrima da montanha e pela aplicação ética de seu poder curativo estava longe de terminar, mas agora ela não estava mais sozinha. Por outro lado, a experiência com a planta rara também revelou novas aplicações terapêuticas em potencial, para além do tratamento da doença original. Estudos preliminares sugeriram propriedades anti-inflamatórias e regenerativas que poderiam ser benéficas em outras condições médicas. Essa descoberta, no entanto, exigiu um aprofundamento na pesquisa, um compromisso de longo prazo para desvendar completamente o potencial da lágrima da montanha, sempre com a salvaguarda de sua origem e de seu ecossistema. A comunidade, agora mais consciente de seu papel como guardiã desse tesouro natural, comprometeu-se a fornecer amostras para pesquisas éticas e controladas, estabelecendo protocolos rigorosos para garantir a sustentabilidade e o benefício mútuo. O legado da lágrima da montanha estendeu-se para além da cura da doença específica que assolou a comunidade andina, abrindo novas avenidas de pesquisa e aplicação que Ana, agora uma figura respeitada no campo da etnobotânica, começou a explorar com rigor científico e profundo respeito pela origem do conhecimento. Concentrando-se na complexa interação bioquímica entre a flor translúcida e o fungo luminescente, Ana e sua equipe de colaboradores locais descobriram que a sinergia entre ambos os organismos produzia não apenas um agente patogênico neutralizador, mas também um potente modulador do sistema imunológico inato. Essa modulação, ao contrário de uma supressão ou exacerbação indiscriminada, parecia otimizar a resposta defensiva do corpo, tornando-o mais eficiente contra uma gama de patógenos, não apenas o original. O próximo passo lógico, então, foi investigar a aplicabilidade dessa descoberta em contextos de saúde pública mais amplos. Agora, considere como essa compreensão da otimização imunológica pode ser aplicada em situações de vulnerabilidade extrema, como em surtos de doenças virais emergentes em áreas densamente povoadas, onde a rápida disseminação e a alta taxa de mortalidade exigem intervenções que fortaleçam as defesas da população de forma generalizada e rápida. A capacidade da lágrima da montanha de ensinar o sistema imunológico a responder de maneira mais eficaz, sem os efeitos colaterais indesejados de imunossupressores ou estimulantes genéricos, representava uma nova fronteira no controle de pandemias, um avanço que poderia redefinir a maneira como as sociedades se preparam e respondem a crises de saúde globais. Ana retornou à comunidade, não mais como uma pesquisadora externa, mas como uma guardiã integrada ao seu modo de vida. O legado da lágrima da montanha estendia-se para além da cura física. Era um legado de resiliência,
de conexão e de respeito pela natureza. A planta, cultivada com esmero e em harmonia com o ambiente, tornou-se um símbolo de esperança e de autossuficiência para a comunidade. A doença, outrora uma ameaça existencial, foi transformada em uma lição sobre a importância da biodiversidade e da sabedoria tradicional. A ressurreição de Ana se manifestou em sua capacidade de transcender as barreiras entre o conhecimento científico ocidental e as práticas espirituais ancestrais. Ela se tornou uma ponte, facilitando o diálogo e a colaboração, provando que a verdadeira inovação muitas vezes reside na fusão de diferentes formas de saber. O extrato da planta, agora produzido de forma sustentável e ética, começou a ser utilizado em outras comunidades que enfrentavam males semelhantes, um elixir de vida que levava consigo a essência da montanha e a força de uma jovem que se recusou a ceder ao desespero. O retorno com o elixir não foi apenas a entrega de uma cura, mas a partilha de uma filosofia. A história de Ana e da lágrima da montanha ecoou, inspirando outros a buscar um caminho de cura mais integrado, onde a ciência caminha de mãos dadas com o respeito pela natureza e pela sabedoria dos povos originários. O legado final era um convite à reflexão, que em nossa busca por progresso, não devemos jamais esquecer as lições que a Terra nos oferece, e que as curas mais poderosas podem residir nos lugares mais inesperados, esperando apenas para serem descobertas por aqueles que ousam ouvir seu sussurro. A resiliência da comunidade, após a aplicação do extrato, manifestou-se não apenas na recuperação física, mas também na reestruturação social e espiritual. As famílias, antes fragmentadas pela doença e pelo medo, começaram a se reconectar, fortalecidas pela experiência compartilhada e pela gratidão pela cura. Os rituais de cura, que haviam sido interrompidos pela emergência, foram retomados com um novo significado, incorporando a lágrima da montanha como um elemento central de gratidão e renovação. Os anciãos, percebendo a fragilidade do ecossistema que abrigava a planta, iniciaram um projeto comunitário para sua propagação controlada e sustentável, um esforço que exigiu um profundo entendimento das condições ambientais específicas e um compromisso intergeracional. Agora, observem como essa dinâmica se aplica em situações onde a preservação de um recurso vital se entrelaça com a necessidade de compartilhá-lo para o bem maior. Ademais, a pesquisa aprofundada revelou um aspecto fascinante da bioluminescência do fungo associado à lágrima da montanha. Descobriu-se que a intensidade e a cor da luz emitida pelo fungo variavam sutilmente em resposta a mudanças ambientais específicas, como a presença de certos minerais no solo ou variações na umidade atmosférica. Essa característica, que antes era apenas um detalhe pitoresco, transformou-se em uma ferramenta de diagnóstico ambiental de precisão. Ao monitorar a luminescência do fungo em seu habitat natural, Ana e sua equipe puderam detectar alterações sutis na qualidade do solo e na pureza da água, servindo como um bioindicador precoce de desequilíbrios ecológicos que poderiam, eventualmente, afetar a saúde da comunidade ou a própria planta. Consequentemente, essa capacidade de bioindicação abriu um leque de novas aplicações, além da saúde humana direta. Imagine, por exemplo, o uso dessa tecnologia em agricultura de precisão, permitindo aos agricultores monitorar a saúde de suas culturas e a qualidade do solo em tempo real, otimizando o uso de recursos e prevenindo perdas de safra devido a estresses ambientais ou patógenos do solo. A luminescência do fungo, nesse contexto, funcionaria como um sistema de alerta precoce, indicando a necessidade de intervenções específicas, como a adição de nutrientes ou a aplicação de métodos de controle biológico. Essa transição da cura humana para a saúde ambiental demonstra a amplitude do legado da lágrima da montanha, mostrando como o conhecimento ancestral, quando aliado à investigação científica, pode gerar soluções inovadoras para desafios multifacetados. Outro aspecto crucial que emergiu das pesquisas subsequentes foi a compreensão da arquitetura molecular dos compostos bioativos da planta. Ana, trabalhando com bioquímicos renomados, conseguiu isolar e sintetizar alguns dos componentes-chave da sinergia, descobrindo que eles agiam em vias metabólicas específicas, influenciando a produção de citocinas e a atividade de células de defesa. Essa descoberta permitiu a criação de análogos sintéticos, que, embora não possuíssem a mesma complexidade da sinergia natural, ofereciam uma alternativa mais estável e escalável para aplicações terapêuticas em larga escala. No entanto,
Essa síntese também levantou questões éticas sobre a descontextualização do conhecimento original e a potencial exploração comercial sem o devido reconhecimento e benefício para a comunidade de origem. Assim, a aplicação prática dessas descobertas exigiu um delicado equilíbrio entre a inovação científica e a responsabilidade ética. Ana e seus colaboradores se dedicaram a estabelecer modelos de licenciamento e colaboração que garantissem que qualquer benefício econômico gerado pela comercialização de análogos sintéticos fosse reinvestido na preservação do ecossistema da lágrima da montanha e no desenvolvimento socioeconômico da comunidade que a descobriu. Essa abordagem buscava evitar a repetição de erros históricos onde o conhecimento tradicional é apropriado sem o devido crédito ou compensação, garantindo que o legado da planta continuasse a servir tanto à humanidade quanto ao planeta de forma justa e sustentável. O aprofundamento da pesquisa sobre os análogos sintéticos da lágrima da montanha revelou uma faceta inesperada de sua ação molecular: a capacidade de induzir um estado de dormência controlada em certos tipos de células patogênicas agressivas, sem causar sua destruição imediata. Essa dormência, induzida por uma regulação fina da expressão gênica nas células-alvo, permitia que o sistema imunológico do hospedeiro, agora otimizado pela ação dos compostos naturais, identificasse e eliminasse essas células adormecidas com maior eficiência. Imagine, por exemplo, como essa propriedade poderia ser aplicada no tratamento de infecções bacterianas multiresistentes, onde as bactérias, ao invés de serem mortas diretamente e liberarem endotoxinas que inflamam o corpo, entram em um estado de suspensão temporária, tornando-se mais visíveis e vulneráveis aos mecanismos de defesa do próprio organismo. Essa abordagem terapêutica, que se afasta da erradicação violenta em favor de uma modulação mais sutil e inteligente, apresenta um paradigma completamente novo no combate a doenças. Em vez de depender apenas da força bruta dos antibióticos ou antivirais, que frequentemente levam ao desenvolvimento de resistências, essa nova estratégia visa otimizar a capacidade intrínseca do corpo de gerenciar ameaças. Considere, por exemplo, o cenário de pacientes com doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos. A capacidade de induzir uma dormência controlada em células imunes hiperativas, sem comprometer sua funcionalidade geral, poderia oferecer uma via para a remissão dessas condições debilitantes, um avanço que redefiniria o tratamento de doenças crônicas. Ademais, a investigação da bioluminescência do fungo associado à planta revelou uma correlação direta entre a frequência e a intensidade da luz emitida e a presença de compostos voláteis específicos liberados pelas raízes da lágrima da montanha. Esses compostos voláteis, por sua vez, demonstraram ter um efeito sinérgico sobre o crescimento do fungo, promovendo sua bioluminescência e, crucialmente, alterando o microambiente do solo de maneira a inibir o desenvolvimento de patógenos de plantas concorrentes. Essa descoberta abriu um leque de possibilidades para o desenvolvimento de biofertilizantes e biopesticidas de nova geração, que não apenas nutririam o solo e protegeriam as culturas, mas também atuariam como indicadores ambientais em tempo real. Imagine, por exemplo, a aplicação dessa tecnologia em sistemas de monitoramento agrícola de precisão. Ao invés de depender de sensores eletrônicos complexos e caros, os agricultores poderiam utilizar um consórcio de fungos bioluminescentes associados a diferentes plantas, cada um reagindo a condições específicas do solo ou à presença de patógenos particulares. A observação da luminescência, tanto em termos de intensidade quanto de cor, poderia fornecer um diagnóstico instantâneo da saúde do solo e da presença de ameaças, permitindo intervenções mais direcionadas e eficientes, reduzindo a necessidade de agroquímicos e promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. Essa interconexão entre a saúde humana, a saúde ambiental e a agricultura representa a amplitude do legado da lágrima da montanha, demonstrando como a sabedoria ancestral, quando integrada à ciência moderna, pode gerar soluções inovadoras e holísticas. A investigação da bioluminescência do fungo associado à lágrima da montanha revelou uma correlação direta entre a frequência e a intensidade da luz emitida e a presença de compostos voláteis específicos liberados pelas raízes da planta. Esses compostos voláteis, por sua vez, demonstraram ter um efeito sinérgico sobre o crescimento do fungo, promovendo sua bioluminescência e, crucialmente, alterando o microambiente do solo de maneira a inibir o desenvolvimento de patógenos de plantas concorrentes.
Essa descoberta abriu um leque de possibilidades para o desenvolvimento de biofertilizantes e biopesticidas de nova geração, que não apenas nutririam o solo e protegeriam as culturas, mas também atuariam como indicadores ambientais em tempo real. Imagine, por exemplo, a aplicação dessa tecnologia em sistemas de monitoramento agrícola de precisão. Ao invés de depender de sensores eletrônicos complexos e caros, os agricultores poderiam utilizar um consórcio de fungos bioluminescentes associados a diferentes plantas, cada um reagindo a condições específicas do solo ou à presença de patógenos particulares. A observação da luminescência, tanto em termos de intensidade quanto de cor, poderia fornecer um diagnóstico instantâneo da saúde do solo e da presença de ameaças, permitindo intervenções mais direcionadas e eficientes, reduzindo a necessidade de agroquímicos e promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. Essa interconexão entre a saúde humana, a saúde ambiental e a agricultura representa a amplitude do legado da lágrima da montanha, demonstrando como a sabedoria ancestral, quando integrada à ciência moderna, pode gerar soluções inovadoras e holísticas. Para além disso, a pesquisa aprofundada sobre os análogos sintéticos da lágrima da montanha revelou uma faceta inesperada de sua ação molecular. A capacidade de induzir um estado de dormência controlada em certos tipos de células patogênicas agressivas, sem causar sua destruição imediata. Essa dormência, induzida por uma regulação fina da expressão gênica nas células-alvo, permitia que o sistema imunológico do hospedeiro, agora otimizado pela ação dos compostos naturais, identificasse e eliminasse essas células adormecidas com maior eficiência. Pense, por exemplo, no cenário de pacientes com doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos. A capacidade de induzir uma dormência controlada em células imunes hiperativas, sem comprometer sua funcionalidade geral, poderia oferecer uma via para a remissão dessas condições debilitantes, um avanço que redefiniria o tratamento de doenças crônicas. Essa abordagem terapêutica, que se afasta da erradicação violenta em favor de uma modulação mais sutil e inteligente, apresenta um paradigma completamente novo no combate a doenças. Em vez de depender apenas da força bruta dos antibióticos ou antivirais, que frequentemente levam ao desenvolvimento de resistências, essa nova estratégia visa otimizar a capacidade intrínseca do corpo de gerenciar ameaças. Considere, por exemplo, como essa propriedade poderia ser aplicada no tratamento de infecções bacterianas multiresistentes, onde as bactérias, ao invés de serem mortas diretamente e liberarem endotoxinas que inflamam o corpo, entram em um estado de suspensão temporária, tornando-se mais visíveis e vulneráveis aos mecanismos de defesa do próprio organismo. Em contrapartida, a exploração dos compostos voláteis liberados pelas raízes da planta, e sua influência sobre o fungo bioluminescente, abriu novas perspectivas para a bioengenharia de micro-organismos. A capacidade de modular a luminescência do fungo através da introdução controlada de compostos voláteis sintéticos, mimetizando as condições ambientais ideais da planta, permitiu a criação de sensores vivos de alta sensibilidade para a detecção de poluentes específicos no ar ou na água. Agora, imagine a aplicação disso no monitoramento da qualidade do ar em áreas urbanas ou industriais, onde a luminescência do fungo, ao variar em intensidade e cor, poderia indicar a presença e a concentração de substâncias nocivas, servindo como um sistema de alerta precoce e um guia para intervenções de remediação ambiental. Por conseguinte, a compreensão da complexa rede de interações entre a planta, o fungo e o ambiente circundante permitiu a identificação de marcadores genéticos específicos associados à produção dos compostos voláteis e à bioluminescência. Essa identificação genética abre caminho para o desenvolvimento de técnicas de edição gênica em outros micro-organismos benéficos, como bactérias do solo ou leveduras, conferindo-lhes a capacidade de produzir compostos bioativos semelhantes ou de atuar como bioindicadores ambientais. Dessa forma, o legado da lágrima da montanha transcende a planta em si, tornando-se uma fonte de inspiração e conhecimento para a bioengenharia de sistemas vivos, com potencial para revolucionar a agricultura, a medicina e a monitorização ambiental. O aprofundamento da investigação sobre os análogos sintéticos da lágrima da montanha revelou uma faceta inesperada de sua ação molecular. A capacidade de induzir um estado de dormência controlada em certos tipos de células patogênicas agressivas, sem causar sua destruição imediata. Essa dormência, induzida por uma regulação fina da expressão gênica nas células-alvo,
permitia que o sistema imunológico do hospedeiro, agora otimizado pela ação dos compostos naturais, identificasse e eliminasse essas células adormecidas com maior eficiência. Pense, por exemplo, no cenário de pacientes com doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos. A capacidade de induzir uma dormência controlada em células imunes hiperativas, sem comprometer sua funcionalidade geral, poderia oferecer uma via para a remissão dessas condições debilitantes, um avanço que redefiniria o tratamento de doenças crônicas. Essa abordagem terapêutica, que se afasta da erradicação violenta em favor de uma modulação mais sutil e inteligente, apresenta um paradigma completamente novo no combate a doenças. Em vez de depender apenas da força bruta dos antibióticos ou antivirais, que frequentemente levam ao desenvolvimento de resistências, essa nova estratégia visa otimizar a capacidade intrínseca do corpo de gerenciar ameaças. Considere, por exemplo, como essa propriedade poderia ser aplicada no tratamento de infecções bacterianas multiresistentes, onde as bactérias, ao invés de serem mortas diretamente e liberarem endotoxinas que inflamam o corpo, entram em um estado de suspensão temporária, tornando-se mais visíveis e vulneráveis aos mecanismos de defesa do próprio organismo. Ademais, a exploração dos compostos voláteis liberados pelas raízes da planta e sua influência sobre o fungo bioluminescente abriu novas perspectivas para a bioengenharia de micro-organismos. A capacidade de modular a luminescência do fungo através da introdução controlada de compostos voláteis sintéticos, mimetizando as condições ambientais ideais da planta, permitiu a criação de sensores vivos de alta sensibilidade para a detecção de poluentes específicos no ar ou na água. Agora, imagine a aplicação disso no monitoramento da qualidade do ar em áreas urbanas ou industriais, onde a luminescência do fungo, ao variar em intensidade e cor, poderia indicar a presença e a concentração de substâncias nocivas, servindo como um sistema de alerta precoce e um guia para intervenções de remediação ambiental. Por conseguinte, a compreensão da complexa rede de interações entre a planta, o fungo e o ambiente circundante permitiu a identificação de marcadores genéticos específicos associados à produção dos compostos voláteis e à bioluminescência. Essa identificação genética abre caminho para o desenvolvimento de técnicas de edição gênica em outros micro-organismos benéficos, como bactérias do solo ou leveduras, conferindo-lhes a capacidade de produzir compostos bioativos semelhantes ou de atuar como bioindicadores ambientais. Dessa forma, o legado da lágrima da montanha transcende a planta em si, tornando-se uma fonte de inspiração e conhecimento para a bioengenharia de sistemas vivos, com potencial para revolucionar a agricultura, a medicina e a monitorização ambiental. Outra camada de complexidade reside na forma como os análogos sintéticos interagem com as vias de sinalização celular do hospedeiro. Descobriu-se que, além de otimizar a resposta imune, eles também promovem a angiogênese controlada em tecidos danificados, um processo vital para a regeneração. Essa capacidade de estimular a formação de novos vasos sanguíneos, de maneira direcionada e sem os riscos de proliferação descontrolada associados a alguns tratamentos convencionais, sugere um papel promissor na cicatrização de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou queimaduras graves. Agora, considere como essa propriedade poderia ser aplicada em cenários de reabilitação pós-cirúrgica ou após traumas físicos severos, acelerando a recuperação e minimizando a formação de tecido cicatricial disfuncional. Em contraste com a ação direta sobre patógenos, a pesquisa sobre os compostos voláteis revelou um efeito mais sutil e ecológico. Esses compostos, ao interagirem com o fungo bioluminescente, não apenas regulam sua luminescência, mas também influenciam a atividade microbiana do solo circundante. Eles parecem criar um nicho favorável para o crescimento de micro-organismos benéficos, como fixadores de nitrogênio e promotores de crescimento de plantas, ao mesmo tempo que secretam substâncias que inibem a proliferação de fungos fitopatogênicos. Pense, então, em como essa capacidade de modular o microbioma do solo poderia ser utilizada para restaurar ecossistemas degradados ou para desenvolver sistemas de agricultura regenerativa, onde o solo se torna um organismo vivo e autossuficiente, menos dependente de insumos externos. Consequentemente, a identificação dos genes responsáveis pela produção desses compostos voláteis e pela bioluminescência do fungo permite agora a transferência dessas características para outras espécies de micro-organismos. Imagine,
Por exemplo, a engenharia de bactérias do solo com a capacidade de emitir luz na presença de certos poluentes ou de produzir compostos que repelem pragas agrícolas específicas. Essa bioengenharia de sistemas vivos, inspirada na complexa sinergia da lágrima da montanha, oferece um caminho promissor para o desenvolvimento de biosensores ambientais mais versáteis e de agentes de controle biológico mais eficazes e sustentáveis, ampliando o legado da planta para além de suas aplicações terapêuticas originais. A investigação aprofundada sobre os análogos sintéticos da lágrima da montanha revelou uma faceta inesperada de sua ação molecular: a capacidade de induzir um estado de dormência controlada em certos tipos de células patogênicas agressivas, sem causar sua destruição imediata. Essa dormência, induzida por uma regulação fina da expressão gênica nas células-alvo, permitia que o sistema imunológico do hospedeiro, agora otimizado pela ação dos compostos naturais, identificasse e eliminasse essas células adormecidas com maior eficiência. Pense, por exemplo, no cenário de pacientes com doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos. A capacidade de induzir uma dormência controlada em células imunes hiperativas, sem comprometer sua funcionalidade geral, poderia oferecer uma via para a remissão dessas condições debilitantes, um avanço que redefiniria o tratamento de doenças crônicas. Ademais, a exploração dos compostos voláteis liberados pelas raízes da planta e sua influência sobre o fungo bioluminescente abriu novas perspectivas para a bioengenharia de micro-organismos. A capacidade de modular a luminescência do fungo através da introdução controlada de compostos voláteis sintéticos, mimetizando as condições ambientais ideais da planta, permitiu a criação de sensores vivos de alta sensibilidade para a detecção de poluentes específicos no ar ou na água. Agora, imagine a aplicação disso no monitoramento da qualidade do ar em áreas urbanas ou industriais, onde a luminescência do fungo, ao variar em intensidade e cor, poderia indicar a presença e a concentração de substâncias nocivas, servindo como um sistema de alerta precoce e um guia para intervenções de remediação ambiental. Por conseguinte, a compreensão da complexa rede de interações entre a planta, o fungo e o ambiente circundante permitiu a identificação de marcadores genéticos específicos associados à produção dos compostos voláteis e à bioluminescência. Essa identificação genética abre caminho para o desenvolvimento de técnicas de edição gênica em outros micro-organismos benéficos, como bactérias do solo ou leveduras, conferindo-lhes a capacidade de produzir compostos bioativos semelhantes ou de atuar como bioindicadores ambientais. Dessa forma, o legado da lágrima da montanha transcende a planta em si, tornando-se uma fonte de inspiração e conhecimento para a bioengenharia de sistemas vivos, com potencial para revolucionar a agricultura, a medicina e a monitorização ambiental. Outra camada de complexidade reside na forma como os análogos sintéticos interagem com as vias de sinalização celular do hospedeiro. Descobriu-se que, além de otimizar a resposta imune, eles também promovem a angiogênese controlada em tecidos danificados, um processo vital para a regeneração. Essa capacidade de estimular a formação de novos vasos sanguíneos, de maneira direcionada e sem os riscos de proliferação descontrolada associados a alguns tratamentos convencionais, sugere um papel promissor na cicatrização de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou queimaduras graves. Agora, considere como essa propriedade poderia ser aplicada em cenários de reabilitação pós-cirúrgica ou após traumas físicos severos, acelerando a recuperação e minimizando a formação de tecido cicatricial disfuncional. Em contraste com a ação direta sobre patógenos, a pesquisa sobre os compostos voláteis revelou um efeito mais sutil e ecológico. Esses compostos, ao interagirem com o fungo bioluminescente, não apenas regulam sua luminescência, mas também influenciam a atividade microbiana do solo circundante. Eles parecem criar um nicho favorável para o crescimento de micro-organismos benéficos, como fixadores de nitrogênio e promotores de crescimento de plantas, ao mesmo tempo que secretam substâncias que inibem a proliferação de fungos fitopatogênicos. Pense, então, em como essa capacidade de modular o microbioma do solo poderia ser utilizada para restaurar ecossistemas degradados ou para desenvolver sistemas de agricultura regenerativa, onde o solo se torna um organismo vivo e autossuficiente, menos dependente de insumos externos. Consequentemente,
A identificação dos genes responsáveis pela produção desses compostos voláteis e pela bioluminescência do fungo permite agora a transferência dessas características para outras espécies de micro-organismos. Imagine, por exemplo, a engenharia de bactérias do solo com a capacidade de emitir luz na presença de certos poluentes ou de produzir compostos que repelem pragas agrícolas específicas. Essa bioengenharia de sistemas vivos, inspirada na complexa sinergia da lágrima da montanha, oferece um caminho promissor para o desenvolvimento de biosensores ambientais mais versáteis e de agentes de controle biológico mais eficazes e sustentáveis, ampliando o legado da planta para além de suas aplicações terapêuticas originais. A investigação sobre os análogos sintéticos da lágrima da montanha revelou que, para além de sua capacidade de otimizar a resposta imune e induzir dormência em células patogênicas, eles também exibem uma notável habilidade de modular a expressão de genes envolvidos na reparação de tecidos. Especificamente, descobriu-se que esses compostos promovem a angiogênese controlada em áreas de dano tecidual, estimulando o crescimento de novos vasos sanguíneos de forma precisa e direcionada. Essa característica, que difere de terapias de angiogênese mais brutas que podem levar à proliferação descontrolada de células, sugere um papel promissor na cicatrização de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou queimaduras graves. Agora, imagine como essa propriedade poderia ser aplicada em cenários de reabilitação pós-cirúrgica ou após traumas físicos severos, acelerando a recuperação e minimizando a formação de tecido cicatricial disfuncional, permitindo que o corpo se cure de forma mais eficiente e com menos sequelas. Em contraste com a ação direta sobre patógenos, a pesquisa sobre os compostos voláteis liberados pelas raízes da planta revelou um efeito mais sutil e ecológico. Esses compostos, ao interagirem com o fungo bioluminescente, não apenas regulam sua luminescência, mas também influenciam a atividade microbiana do solo circundante. Eles parecem criar um nicho favorável para o crescimento de micro-organismos benéficos, como fixadores de nitrogênio e promotores de crescimento de plantas, ao mesmo tempo que secretam substâncias que inibem a proliferação de fungos fitopatogênicos. Pense, então, em como essa capacidade de modular o microbioma do solo poderia ser utilizada para restaurar ecossistemas degradados ou para desenvolver sistemas de agricultura regenerativa, onde o solo se torna um organismo vivo e autossuficiente, menos dependente de insumos externos. Consequentemente, a identificação dos genes responsáveis pela produção desses compostos voláteis e pela bioluminescência do fungo permite agora a transferência dessas características para outras espécies de micro-organismos. Imagine, por exemplo, a engenharia de bactérias do solo com a capacidade de emitir luz na presença de certos poluentes ou de produzir compostos que repelem pragas agrícolas específicas. Essa bioengenharia de sistemas vivos, inspirada na complexa sinergia da lágrima da montanha, oferece um caminho promissor para o desenvolvimento de biosensores ambientais mais versáteis e de agentes de controle biológico mais eficazes e sustentáveis, ampliando o legado da planta para além de suas aplicações terapêuticas originais. Outra camada de complexidade reside na forma como os análogos sintéticos interagem com as vias de sinalização celular do hospedeiro. Descobriu-se que, além de otimizar a resposta imune, eles também promovem a angiogênese controlada em tecidos danificados, um processo vital para a regeneração. Essa capacidade de estimular a formação de novos vasos sanguíneos, de maneira direcionada e sem os riscos de proliferação descontrolada associados a alguns tratamentos convencionais, sugere um papel promissor na cicatrização de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou queimaduras graves. Agora, considere como essa propriedade poderia ser aplicada em cenários de reabilitação pós-cirúrgica ou após traumas físicos severos, acelerando a recuperação e minimizando a formação de tecido cicatricial disfuncional, permitindo que o corpo se cure de forma mais eficiente e com menos sequelas. Em contrapartida à ação direta sobre patógenos, a pesquisa sobre os compostos voláteis revelou um efeito mais sutil e ecológico. Esses compostos, ao interagirem com o fungo bioluminescente, não apenas regulam sua luminescência, mas também influenciam a atividade microbiana do solo circundante. Eles parecem criar um nicho favorável para o crescimento de micro-organismos benéficos, como fixadores de nitrogênio e promotores de crescimento de plantas, ao mesmo tempo que secretam substâncias que inibem a proliferação de fungos fitopatogênicos. Pense, então,
em como essa capacidade de modular o microbioma do solo poderia ser utilizada para restaurar ecossistemas degradados ou para desenvolver sistemas de agricultura regenerativa, onde o solo se torna um organismo vivo e autossuficiente, menos dependente de insumos externos. Consequentemente, a identificação dos genes responsáveis pela produção desses compostos voláteis e pela bioluminescência do fungo permite agora a transferência dessas características para outras espécies de micro-organismos. Imagine, por exemplo, a engenharia de bactérias do solo com a capacidade de emitir luz na presença de certos poluentes ou de produzir compostos que repelem pragas agrícolas específicas. Essa bioengenharia de sistemas vivos, inspirada na complexa sinergia da lágrima da montanha, oferece um caminho promissor para o desenvolvimento de biosensores ambientais mais versáteis e de agentes de controle biológico mais eficazes e sustentáveis, ampliando o legado da planta para além de suas aplicações terapêuticas originais. Uma nova camada de entendimento surgiu ao investigar a interação dos análogos sintéticos com as vias de sinalização celular do hospedeiro. Descobriu-se que, além de otimizar a resposta imune e induzir dormência em células patogênicas, eles também promovem a angiogênese controlada em tecidos danificados, um processo vital para a regeneração. Essa capacidade de estimular a formação de novos vasos sanguíneos, de maneira direcionada e sem os riscos de proliferação descontrolada associados a alguns tratamentos convencionais, sugere um papel promissor na cicatrização de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou queimaduras graves. Agora, considere como essa propriedade poderia ser aplicada em cenários de reabilitação pós-cirúrgica ou após traumas físicos severos, acelerando a recuperação e minimizando a formação de tecido cicatricial disfuncional, permitindo que o corpo se cure de forma mais eficiente e com menos sequelas. Ao refletirmos sobre esta jornada, percebemos como os fios de uma intrincada tapeçaria começam a se entrelaçar, revelando um padrão de interconexão que transcende a mera observação. As primeiras percepções sobre a fragilidade da vida, antes isoladas em suas particularidades, agora ressoam com uma nova profundidade, conectando-se à resiliência que emerge das adversidades mais inesperadas. O que parecia ser um desafio solitário em um ambiente remoto desdobrou-se em uma rede de interdependências, onde o conhecimento ancestral e a investigação científica não se opuseram, mas se complementaram, tecendo uma compreensão mais rica e abrangente das leis que regem tanto o mundo natural quanto a própria existência. Nesse percurso, a noção de cura ampliou seus horizontes, deixando de ser apenas a erradicação de uma ameaça específica para se consolidar como um processo de fortalecimento e otimização das capacidades intrínsecas do organismo e do ambiente. A fragilidade inicial, que poderia ter levado ao desespero, transformou-se na semente de uma nova perspectiva, onde a colaboração e a adaptação se revelaram ferramentas essenciais para a superação de obstáculos complexos. A jornada, ao desvendar as camadas de um mistério biológico, também desvelou a profunda sabedoria contida na natureza e a capacidade humana de aprender com ela, de forma ética e sustentável. À medida que nos aproximamos da conclusão, torna-se evidente que as descobertas realizadas não são pontos finais, mas sim pontos de partida para novas explorações. A capacidade de modular processos biológicos complexos, seja no corpo humano ou no ecossistema, sugere um futuro onde a intervenção se torna mais inteligente e menos invasiva, alinhada aos ritmos naturais. A interconexão entre saúde, ambiente e conhecimento ancestral, antes apenas uma hipótese, agora se solidifica como um princípio fundamental para a construção de um futuro mais equilibrado e promissor. A sinergia, outrora confinada a um ecossistema isolado, agora aponta para um potencial transformador em escala global. Em face dessas reflexões convergentes, o caminho a seguir, embora ainda repleto de novas perguntas, torna-se mais claro em sua essência. A sabedoria adquirida nas alturas, nas profundezas do conhecimento e na delicada dança entre os seres vivos, nos convida a olhar para o futuro com uma perspectiva renovada, onde a inovação caminha lado a lado com a responsabilidade e o respeito. A compreensão acumulada nos prepara para o desfecho, não como um encerramento, mas como a abertura para uma nova fase de aprendizado e aplicação, onde os princípios descobertos podem florescer. A jornada através da fragilidade e da força, do desconhecido que se aninha em nosso próprio ser, culmina não em um final definitivo, mas em uma profunda redefinição do que significa curar e prosperar.
A história da lágrima da montanha transcende a narrativa de uma planta rara ou de um desafio médico singular. Ela se revela como um espelho da própria condição humana, refletindo nossa intrínseca capacidade de resiliência e nossa profunda conexão com o mundo natural. O que começou como um anseio por uma nova vida, transformado em um pesadelo biológico, desdobrou-se em uma odisseia de descoberta, onde a ciência e a sabedoria ancestral se entrelaçaram para desvendar segredos que ecoam nas próprias bases da existência. A sinergia observada na natureza, a dança delicada entre a flor translúcida, o fungo bioluminescente e os compostos voláteis, oferece um vislumbre de um universo onde a vida se manifesta em complexas interdependências. Essa intrincada rede de relações, outrora oculta em um planalto isolado, agora se estende como um convite à reflexão sobre nossa própria integração no grande ecossistema da vida. A capacidade de modular respostas biológicas, de induzir dormência em vez de destruição, de regenerar tecidos e de comunicar-se através de sinais sutis, aponta para uma forma de intervenção mais harmoniosa e menos disruptiva. É um lembrete de que a cura mais profunda muitas vezes reside não na imposição de nossa vontade, mas na escuta atenta e na colaboração com os processos naturais. O legado da lágrima da montanha é, portanto, um convite a expandir nossa compreensão do que significa ser saudável, não apenas como indivíduos, mas como comunidades e como espécie. A fragilidade que nos confronta, seja em nosso próprio corpo ou no planeta que habitamos, não é um sinal de fraqueza, mas um chamado à interconexão e à responsabilidade. A sabedoria ancestral, que guiou os primeiros passos nesta jornada, ressoa com a promessa de um futuro onde a ciência e a tradição caminham juntas, desvendando novos caminhos para o bem-estar e a sustentabilidade. A verdadeira prática, agora, não reside apenas na aplicação dos conhecimentos adquiridos, mas na internalização de seus princípios. É a arte de observar com atenção, de ouvir com profundidade e de agir com respeito, reconhecendo que cada elemento, por menor que seja, desempenha um papel vital no grande concerto da vida. Que possamos levar adiante essa lição, cultivando a curiosidade que desvenda mistérios e a compaixão que une corações, para que a promessa de uma vida plena e equilibrada possa, de fato, florescer em todos os cantos do nosso mundo.